noite a todos. Mais uma vez, uma grande alegria estar aqui. Ao mesmo tempo, com a falta do nosso irmão George, que sabemos que continua a sua marcha na espiritualidade, mas se tem uma lição obrigatória que todos nós aqui presentes ou já estamos aprendendo, ou vamos aprender em algum momento da trajetória, é o amar à distância. Essa é uma lição obrigatória. Não é matéria eletiva da vida, porque todos nós passaremos pelas perdas. Mas, graças a Deus, com a doutrina consoladora, temos a convicção, a certeza da vida imortal. E, sendo assim, o amor que antes estava conosco na caminhada, agora está longe, mas é amor. Às vezes até a sensação de amor cresce com a distância. E esse aprendizado do amor que desapega, do amor que deixa ir, do amor que tem certeza do reencontro, é algo que todos nós vamos precisar aprender. E já estamos aprendendo. O nosso tema da noite de hoje é o poder do respeito, da paciência e da tolerância. E para embasar, esse estudo, essa reflexão, eu vou começar com um princípio que a doutrina espírita nos traz, na codificação, afirmando que todos nós somos espíritos numa marcha evolutiva e que fomos criados por Deus simples e ignorantes. Todo mundo já sabe disso, quem está chegando pela primeira vez, quem está tomando os primeiros conhecimentos, contatos com a doutrina, esse é um dos princípios. Fomos criados por Deus simples e ignorantes. E estamos numa marcha daqui para frente infinita, em busca da perfeição relativa. Lá do homem primitivo, todos nós já vivemos essa fase, do homem primitivo até agora, já andamos um bocado, ou seria só um pouquinho? Deixo aí a reflexão para cada um. Andamos um pouco, mas ainda falta muito, Segundo o que eu li, se eu não me engano, foi no livro A Caminho da Luz, nós estamos muito mais perto do homem primitivo, em termos de evolução, do que do anjo, que é o espírito puro, lá na frente. Então, realmente ainda existe uma longa marcha, uma longa caminhada pela frente. Mas também sabemos que o DNA divino está em nós. Deus é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador, então o nosso espírito carrega a essência da perfeição divina. Isso é muito bonito, é bom refletir a respeito disso. É bom lembrar que dentro de nós vibra, ainda de forma latente, essa essência divina. E o nosso papel nessa caminhada é desabrochar, é despertar essa essência, para que possamos um dia alcançar aí os reinos celestiais. Esse assunto parece distante assim de nós, no dia a dia, nas questões da convivência comum, mas é esse pensamento e é essa reflexão que vai dar o nosso norte, que vai fazer a gente caminhar realmente com esse interesse firme no progresso. E já que eu falei do despertar, do desabrochar, e pensando no nosso tema de hoje, respeito, paciência e tolerância, quando eu estava preparando aqui, o nosso estudo de hoje, eu pensei literalmente assim, mas como falar de respeito, paciência e tolerância se a gente às vezes ainda não entende o que nos impede de alcançar esse nível de consciência? Existe uma barreira
dentro de nós que, vamos dizer assim, numa linguagem bem simples, que nos atrapalha, que realmente é um muro para que a gente alcance esse estágio mais evoluído, de seres tolerantes, pacientes, respeitosos. É claro que cada um de nós está num nível. Tem pessoas que já estão, assim, bastante íntimas desses sentimentos, dessas condições, melhor dizendo. Mas tem pessoas que ainda estão lutando arduamente consigo mesmos para alcançar essa condição consciencial, respeito, paciência e tolerância. Mas que obstáculo é esse? Que muro interno é esse que nos atrapalha de conquistar esta condição? Eu vou lançar essa pergunta aí. E eu vou dar uma dica, para não ficar muito genérico assim, né? A dica é que esse muro que nos impede relativamente, né? Nos atrapalha, é uma palavrinha de 3 letras. Quem falou? Cadê? Noêmia. Não é Noêmia? Noêmia falou e falou certo. A palavrinha de 3 letras que atrapalha a nossa caminhada é o ego. Todo mundo já ouviu falar de ego aí? Tem o ego da visão psicanalítica, id, ego, superego. Não é esse ego que eu vou falar hoje, é uma leitura, a gente respeita, né, essa visão. Eu vou falar do ego mais no sentido transpessoal. E o que seria isso, né? Para começar a falar do ego, eu acho importante trazer uma metáfora que eu ouvi uma vez, eu li, na verdade, e fiquei, assim, muito feliz de ter lido, porque me ajudou a entender um pouco mais o ego. Vamos pensar numa semente. Uma semente, ela tem a sua casca, que é dura, e tem uma essência dentro da semente, não é assim? Para que essa semente se transforme numa árvore, num broto inicialmente, depois cresça e se transforme numa árvore e que produza seus frutos, suas flores, sua sombra, que seja uma árvore, para ser uma árvore plena, lá no início de tudo, a semente tem que se romper, tem que se partir. Precisa haver uma desconstrução dessa semente, em condições apropriadas, né? Quando essa semente é colocada na terra. E essa casca da semente é um excelente paralelo com o nosso ego, com aquilo que a gente está querendo entender um pouquinho mais. E hoje eu achei importante falar disso, falar do ego. Então, essa casca da semente é o nosso ego. Mas então, Anderson, o ego, eu não estou entendendo, ele é bom ou ruim? Ele é necessário? A casca da semente é necessária? Claro que é, porque senão a essência vai ficar dispersa e ela nem vai ser possível de se transformar em tudo aquilo que ela pode. Então, o nosso ego também é necessário. Qual é a função e a necessidade de nós termos um ego? Na nossa marcha evolutiva, desde lá do homem primitivo, a gente vem aprendendo muitas coisas. E um aprendizado que era essencial e continua sendo, mas era mais essencial lá atrás, é nós termos uma percepção de indivíduos únicos. Eu sou eu, o outro é o outro, e é bom que seja assim. É bom que eu perceba esse limite. Então, essa casca psíquica, ela serve para nos diferenciar do outro. Até aí tudo bem, certo? Só que com o processo e a jornada, vai surgindo um efeito colateral, que também é natural. Quando eu me separo do outro, quando eu tenho uma noção de ser único que eu sou, eu posso exacerbar essa noção. Eu posso superdimensionar e supervalorizar essa noção de ser único que eu sou. E quando eu superdimensiono essa noção de ser único, o que surge a partir do ego? Aí vem o egoísmo, a egolatria,
o egocentrismo, tudo sinônimo. É como se a casca, vamos voltar para a metáfora, é como se ao plantar a casca, a semente que tem uma casca, essa casca, antes de romper, ela ficasse mais rígida, ela ficasse mais grossa. Mas digamos assim, vamos partir desse princípio. Mesmo que a casca da semente fique mais grossa e mais rígida dentro do solo, um dia ela vai romper, não vai? Por conta das condições. Ou ela vai romper no amor, ou ela vai romper na dor. E é isso que está acontecendo. Eu vou tomar essa liberdade de dizer assim, é isso que está acontecendo com todos nós. A casca que representa o nosso ego, ela vai ser rompida, ela está sendo rompida. Muitas vezes no amor, na busca por consciência, por elevação e às vezes na dor. Mas o ego é necessário para nos dar a noção de indivíduos únicos, que estamos numa marcha evolutiva. Precisamos buscar essa marcha, precisamos buscar essa evolução. E se nós não tivéssemos esse senso de seres únicos que somos, a gente ia ficar assim meio acomodado, a gente ia se sentir meio misturado com o todo. E nessa fase do homem primitivo, isso não ia nos impulsionar para a evolução. Estou conseguindo explicar um pouquinho assim, essa origem, o porquê que o ego existe? Mas vamos lá, aí eu falei do efeito colateral, como se essa casca ficasse dura. E vamos partir para um entendimento agora um pouquinho mais prático. Falei da metáfora, né? A essência divina está em nós, precisando ser despertada, ser desabrochada, mas existe a casca. O que é o ego na prática, Anderson? No aspecto psicológico. Será que tem alguma forma de entender para que eu possa ficar mais atento a esse ego e me ajudar no processo de desconstrução? Sem dúvida que sim. Então, o ego, no sentido psicológico, ele tem a ver com alguns aspectos que é fácil de reconhecer. Por exemplo, apego. Vou dar o exemplo da criança. O bebezinho, quando ele está na barriga da mãe, e mesmo recém-nascido, eu não sei se todos vocês sabem disso, ele não tem ainda um senso de indivíduo único. Vocês sabiam disso? Ele se confunde com a mãe. Ele não sabe que ele é um indivíduo. Ele pensa que ele é parte da mãe. Ele está ainda misturado. Então, isso que acontece nessa fase, primeiríssima infância, é quase que uma representação simbólica de nós lá atrás, quando iniciamos a nossa trajetória no reino hominal. Aí precisa de um ego. E como é que a criança começa a manifestar o ego dela? Vocês já entenderam que a palavra ego não é um xingamento, né? É um processo natural que vai precisar ser transcendido gradativamente e da forma correta. Então, todos nós temos ego, isso já é um consenso. Como é que o ego da criança começa a se desenvolver, a aparecer? Quando ela aprende a palavra eu, meu, e ela vai se identificando com aquilo que ela chama de meu, ou com aquilo que tem a ver com o senso de identidade dela. Aí você vai e dá para a criança um brinquedo. O que ela fala? Esse brinquedo é meu. E quando ela fala, esse brinquedo é meu, ela se identificou com aquele brinquedo. Identificou, olha o prefixo da palavra, idem. Você se sente igual, você se sente o mesmo do que aquilo que te pertence. E aí, se você vai tirar o brinquedo da criança, o que acontece? Abre aquele berreiro, chora, sofre, às vezes sofre muito. Por quê? Porque ela tem um senso de que aquele brinquedo é parte dela. Quem dera isso acontecesse só quando a gente é bem pequenininho. Mas a gente cresce e a gente está ainda nesse processo de desconstruir o ego ainda é muito presente, e aí tem o ego apego. Vamos falar mais um pouquinho de alguns exemplos já sobre isso. Mas eu quero trazer, 3 pilares do ego, para a gente poder reconhecer com mais facilidade. Então, esse é um deles, ego-apego. Agora eu vou falar do segundo pilar, que é a necessidade de ser especial.
Calma aí, o que é isso? Necessidade de ser especial, necessidade de se destacar, de ser especialmente reconhecido, validado. Será que a gente ainda tem isso? Ou estou falando aí uma coisa que não tem muito sentido? Essa necessidade de estar, às vezes, por cima. Se eu estou em cima, é porque tem alguém embaixo, né? Essa busca desenfreada que, às vezes, a gente observa por poder, por aparência, por status. Isso vem da onde? Dessa característica do ego. Essa necessidade de ser especial. Vou falar exemplos também sobre essa parte. Mas vamos para o terceiro pilar. Tem muito mais do que isso. Aqui é só uma pincelada para a gente embasar o nosso estudo hoje. O terceiro pilar é a necessidade de ter razão, de estar certo, de vencer. Será que a gente passa por isso no nosso dia a dia? Nas nossas relações? Ou não? Eu acho que sim. Falando por mim, eu ainda tenho uma longa marcha pela frente para superar essa necessidade de ter razão, essa necessidade de estar certo. Às vezes não é uma coisa ostensiva, mas fica ali nas entrelinhas e gera todos os tipos de conflitos que a gente pode pensar e imaginar, desde o trânsito até as guerras entre nações. A necessidade de estar certo, a necessidade de ter razão. Recapitulando, ego, tipo apego, posse, ego, necessidade de ser especial, de se destacar, de ser super reconhecido, e ego, necessidade de ter razão, de estar certo, de vencer a batalha. Agora vamos para uma coisa mais assim, do nosso dia a dia, os exemplos práticos. Sobre esse apego, quais os tipos de apego que a gente pode, assim, pensar nesse primeiro momento, que nos acomete ainda? Apego a quê? Por favor, me ajudem, a gente sabe que essa troca é sempre bem-vinda. A gente se apega ao quê? Tudo, beleza, já foi no genérico, agora vamos no específico. A gente pode se apegar a bens materiais? Tem gente ainda apegado a bens materiais? A gente não, o pessoal lá fora. Tem o pai do amigo meu, que ele tem um carro que ele gosta muito. Ia falar o nome do carro agora, não vou dar essa propaganda de graça não, para o dono da marca lá. E ele limpa o carro, e ele faz o carro brilhar, e quando as pessoas vão entrar no carro, tem que limpar o pé antes, é um constrangimento, a esposa fica com vergonha, porque se tem alguém tipo visita, e ele pede mesmo, você pode dar uma batidinha aí no pé? A pessoa dá uma batidinha no pé e entra no carro. Às vezes ele passa parte do final de semana polindo o carro. Nenhuma crítica, a gente não está aqui para criticar ninguém, mas isso é um exemplo claro de apego material, e às vezes deixando outras coisas importantes passar, né? E aí tem outros apegos vários, que eu não vou ficar aqui citando tantos, mas apego material, apego a pessoas. Quem já ouviu falar naquela palavrinha aí? Ciúme, possessividade, o outro é meu. Hoje, com o advento das redes sociais, é uma coisa incrível. As histórias que eu ouço, vocês nem fazem ideia das investigações possíveis do Instagram. Sim, ciúme, né? É isso aí, possessividade, ciúme, o outro se sente dono. E aí, em níveis mais elevados, isso gera conflitos, brigas, confusões, violência física. Então, apego a pessoas. Aí falei de relacionamento, mas será que a gente às vezes se apega também demais aos filhos? Ou aos pais? Ou aos amigos? E aí qualquer mudança de configuração, isso vem a doer fortemente? Sim, o ego-apego está presente. Apego material, apego a pessoas. Que mais a gente pode se apegar? Esse é um pouco mais sutil, mais difícil de detectar. A gente pode se apegar a ideias, a percepções. E aí, junta com aquela outra necessidade de estar certo,
cria uma química meio explosiva. Mas eu vou falar assim do apego a resultados. Sabe quando você deseja que algo aconteça? Lembrei agora de uma pessoa, um caso real, rapidinho. O jovem, de aproximadamente 30 anos, estava trabalhando numa empresa e ele estava lá buscando, né, subir nos patamares, na hierarquia da empresa. E ele estava nutrindo uma expectativa que ele ia ser promovido por tudo que ele vinha fazendo. Aí um dia o chefe chamou, e ele foi lá conversar com o chefe, se sentindo como? Feliz, né? Vou ser promovido, é hoje. Foi demitido. Pô, vocês estão rindo da desgraça alheia, né? Tudo bem. Tudo bem que eu dei um ar cômico, então foi o erro meu. Depressão. 1 ano de depressão. Com psiquiatra, com remédio, sem sair de casa, o pai ali super envolvido, querendo ajudar o filho. Então, foi mais ou menos 1 ano. Poxa, Anderson, mas isso quase se justifica. Ficar triste se justifica. Agora, entrar nesse processo tão doloroso, minha percepção, posso estar equivocado, tem a ver com apego. Apego a quê? A um tipo específico de resultado. E quantas coisas a gente pode pensar na nossa vida, que a gente quis que fosse de um determinado jeito, e aconteceu do outro, e a gente brigou. Às vezes briga até com Deus, fica de mal com Deus. Mas estamos aí numa marcha, numa busca de progresso. Falei de exemplos do ego apego. Agora vamos falar de exemplos do ego necessidade de ser especial. Esse é facinho, né? Necessidade especial, onde aparece isso? Na vaidade, naquilo que você tem é melhor, a sua mulher é melhor, o seu carro é melhor, o seu emprego é melhor, os lugares que você tirou férias são melhores. Tem pessoas que estão muito ligadas nisso ainda, estão presas, quase que sem perceber. Mas essa necessidade especial, de ser especial também gera, assim, comportamentos que às vezes a gente nem faz ideia, que estão relacionados a isso. Quer ver um exemplo? Fofoca. Ué, o que tem a ver a fofoca com a necessidade de ser especial do ego? Eu não sei se vocês já observaram aquela cena, aí a pessoa chega assim para você, olha, tem um babado, um negócio forte para te contar. Às vezes por telefone, ou por WhatsApp, ou ao vivo mesmo. Quando a pessoa fala que tem um babado quem fala é mulher. Homem fala, tem um lance aí para te contar e tal. É diferente, vou ter que fazer essa diferença. Mas diz, qual é o tom que a pessoa coloca? Um tom de que ela tem uma mensagem especial. Naquele segundinho, antes dela te contar a fofoca, que normalmente é pejorativa, é falar mal de alguém, a fofoca e a maledicência são almas gêmeas, fofoca e maledicência são almas gêmeas. Andam quase que invariavelmente juntas. Naquele momentinho que antecede a você falar coisa negativa, você tem uma informação privilegiada. Então você se torna especial. Quem é que gosta disso dentro de você? O ego. O ego adora isso. Agora, um outro exemplo, que parece contraditório. Uma pessoa vítima, sofredora, coitada, tudo dela é pior. Se você fala de uma virose que você teve, ela já fala logo da pneumonia, que ela quase morreu. Se você fala que teve um revés financeiro, ela já conta toda a problemática da família dela inteira. É a vítima de carteirinha, toda cheia de dores, toda cheia de questões. Mas calma aí, como é que o ego está sobrevivendo nisso aí? Ela está sendo especial ou não está? Ela está se destacando, se diferenciando para o lado negativo. Que a gente pensa que ego é só soberba, vaidade, orgulho. Não. O ego, na verdade, é a fonte de todas as nossas mazelas. Orgulho, vaidade, sim. Egoísmo, sim. Ciúme, inveja, ambição desmedida, ganância. Que mais? Acabei de falar aqui vários exemplos. Fofoca, maledicência, crítica. Que eu mais vejo, na verdade, assim, em termos de todos os exemplos que eu vou trazer hoje, é uma tendência a criticar, julgar,
e às vezes condenar o próximo. O que acontece quando uma pessoa está criticando outra, psicologicamente falando? Sabe o que está passando ali nas entrelinhas da mente? Alimentando o ego? O outro é menor e eu sou maior. É isso que o ego quer. Eu estou dizendo muito assim o ego, porque o ego é uma instância em nós, mas ele não nos representa. A nossa essência é amor, é bondade, é luz, é um sentimento verdadeiro de fraternidade. Isso é a essência. Mas a casca que nos envolve, que precisa ser desconstruída, é o ego. E o ego adora criticar. O ego também gosta de bajulação. O ego também tem a ver com baixa autoestima. Pô, essa eu não entendi. A pessoa já lá se sente menos, coitada. Já tem um complexo de inferioridade. Como é que... Não vamos generalizar, e não são todos os casos. Mas como é que uma pessoa com baixa autoestima está ali resvalando no ego? Ela quer tanto ser melhor, e ela não se percebe melhor, que ela não aceita as próprias limitações. E aí ela sucumbe ao peso das próprias limitações. Se ela simplesmente dissesse, ok, eu não sou tanto ainda quanto eu gostaria, eu tenho essas limitações aqui, mas isso faz parte do meu processo, ela ia se aceitar na hora, ela ia se amar na hora. E baixa autoestima é deficiência de amor próprio, só para lembrar isso. Então, agora dei alguns exemplos, tudo bastante assim acelerado, porque isso aqui é só para embasar. Nem estou falando de respeito, tolerância e paciência ainda. Estamos falando do que nos impede de sermos respeitosos, pacientes e tolerantes. Terceiro item do ego, necessidade de ter razão e vencer as batalhas aí do dia a dia. Aí a briga com a esposa, aí a briga por causa do futebol, aí a briga, qual é a briga principal aí que está rolando ultimamente? Política. É briga, como eu falei, entre as nações, brigas religiosas. Mas aí a pessoa falou o ponto de vista dela. Eu preciso falar o meu ponto de vista. Algum problema nisso? Falar o seu ponto de vista? Nenhum problema. Mas se a energia com que você fala é de afronta, é de briga, é de guerra. Quer ver um ditado popular cuja origem é o ego? Eu dou um boi para não entrar numa briga. E uma boiada para não sair. Quem fala isso é o ego. Ele gosta da briga. Ele se alimenta no conflito. Se você for uma pessoa muito serena, muito paciente, muito em paz, o ego ele vai se retorcer dentro de você. Porque ele não suporta paz. Ele gosta da confusão. Ele gosta do conflito. E ele habita dentro de nós e muitas vezes a gente vai entrando nessas dinâmicas sem perceber. Sempre apontando o dedo para o outro, achando que é o outro que briga, você não. Exemplo do dia a dia, da política. Aí tem um grupo de família, todo mundo tem um grupo de família, né, do WhatsApp. E aí, concordamos lá que não era para botar coisas políticas no grupo da família. Um bom acordo, né? Um acordo sábio para a gente preservar as boas relações. Aí o meu cunhado, que eu amo, uma pessoa muito maravilhosa, foi lá e colocou. Aí minha filha, pai, ele está colocando coisas no grupo da família, e a gente combinou. Eu falei, ué, filha, vamos fazer o quê? Vou brigar com ele por causa disso? Não, eu também vou colocar. Minha filha, 18 anos, ainda bem que ela não está aqui hoje, senão ela ia puxar minha orelha depois. Mas ela vai assistir o vídeo, vamos ver, né? Aí eu falei, filha, se você fizer isso, você está fazendo igual. Não, mas não é justo. Ó a noção. Noção aparentemente positiva, mas que começa a resvalar no ego. Falei, filha, eu sei que é difícil, mas vamos pensar por uma outra lógica. Aliás, uma frase que meu pai sempre falava, um erro não justifica o outro erro. Ele errou, o que você pode fazer a respeito, sem errar igual?
não sei, olha o nosso papel, né? A importância do nosso papel de pai, para dar a direção ou para ajudar a enrolar mais um pouquinho. Aí ela falou, falar com ele de novo. Eu falei, beleza, fala com ele de novo. E se eu falar com ele de novo e ele continuar colocando? Paciência, filha. Ou você não olha mais o grupo, ou você até sai. Mas eu não acho uma boa sair do grupo da família. A política vai passar e a família vai ficar. Tenho primos queridos que hoje são inimigos. Não se falam. Não sei quando vão voltar, talvez em algum momento. Por conta dessa divisão. E sabe qual é o argumento de ambos os lados? Foi bom isso ter acontecido, porque agora a gente sabe quem é quem. Acha que sabe. Você supõe que a pessoa que é do outro lado, que não é seu, pensa de um determinado jeito, ou é de um determinado jeito. Meus irmãos, eu não quero aqui dar uma de santo, porque no auge do negócio da política, até eu é uma palavra do ego, né? Até eu. Quem sou eu, né? Eu, junto com um monte de pessoas que eu conheço, entrou nessa coisa. E eu ainda fiz pior, porque fui egocentricamente elegante. Sabe quando você é egóico, mas não parece? É o ego fingido. Eu fiz um vídeo lá no meu canal, e aí fui me posicionando. Minha esposa, que está aqui hoje, que é a minha fiel escudeira, e que mete o dedo na ferida quando precisa, ela viu o vídeo e falou, mas aqui você foi um pouco egocêntrico. Aí eu, no primeiro momento, o que eu fiz? O que o ego faz? Se defende. Não, acho que não, por isso, por mais aquilo. Aí ela fez o que ela faz. Não que ela não tenha ego, ela tem também, todo mundo tem. Mas naquele momento ela fez assim, se você não quer ver, é bom ter esposa, né? A esposa vai lá e puxa a sua orelha. Aí eu vi e falei, realmente, indiretamente eu estava fomentando uma energia de conflito. E aí, uma vez que você vê, você passa e fala, não mais. Aí depois eu fiquei mais firme no compromisso, e toda vez que alguém vinha me atacar ou criticar, porque eu me posicionei, e eu não acho errado se posicionar, acho até importante. Teve um que me chamou de vagabundo, corrupto, e outras coisas, que eu não posso falar aqui. E aí eu falei, sabe o que para ele? Amigo, respeito a sua opinião, mas eu penso de forma diferente. Aí ele mandava mais uma saraivada de xingamento, e eu falava, respeito a sua opinião, mas eu penso de forma diferente. E aí eu fui, até que ele não aguentou mais. Por quê? Porque agora um ditado popular que não vem do ego, que vem da nossa essência, aquela que está despertando em nós. Quando um não quer, dois não brigam. E quando você realmente assume realmente essa postura, aí você está, subindo devagarzinho, sem vaidade. Mas você está subindo devagarzinho para as esferas mais luminosas, aquelas que o Cristo nos propôs, quando deixou uma série de ensinamentos aludindo justamente a esse ponto. Vou falar só de um deles agora. Quando um adversário te agredir na sua face, dá a outra face. Ele não estava falando disso fisicamente, mas parece que Jesus já estava antevendo o fenômeno Facebook, Instagram, porque é a hora de você, WhatsApp, de você... Valeu, Felipe, obrigado. Viu como é que eu sei seu nome? Viu como eu te conheço? Tá vendo, né? Tenho poderes. Eu sempre falo isso para as crianças, eu sei de uma informação privilegiada sobre ela, depois eu falo, eu leio mentes. E aí eles olham para mim e falam, lê mesmo? Aí eu falo, não, brincadeira, senão cria uma mentira ali, né? E aí, Jesus já antevendo que isso ia acontecer, ele já falou, dá outra face. Mas é difícil, porque essa instância em nós, chamada ego, não gosta. Ela realmente fica incomodada, porque dar a outra face significa o antídoto do ego. E agora eu vou dar um presente para quem me disser
Qual é o antídoto do ego? É um antídoto específico. É uma palavrinha que todos nós conhecemos, mas eu gosto de imaginar assim, em gotas. Sabe aquele remédio que você faz em gota na língua assim? Eu imagino esse remédio com essa palavrinha na cabeça do ego. Eu gosto dessa imagem. Aí eu imagino o ego todo se retorcendo, porque ele não gosta desse remédio. Qual é o remédio que combate o ego? Amor é o princípio universal que está dentro da nossa essência divina, que está despertando. É um dos filhos do amor. Mentira! A sua mãe falou isso para você. Show de bola. Arrasou. Esse aí é dos bons. Ouviu o que a mãe falou, mas tudo bem. Foi corajoso. Humildade. Humildade é o antídoto do ego. Mas, o que é humildade? Ah, eu fui lá na casa do fulano, da moça que trabalha lá em casa, uma casinha humilde. Esse é um uso errado da palavra da humildade. A pessoa estava querendo dizer uma casa simples, ou é uma casa pobre. Mas humilde não é isso. Ah, olha só como é que fulano é humilde. Ele não briga com ninguém, ele abaixa a cabeça para todo mundo fala e ele só escuta. Normalmente isso não é humildade também, isso é subserviência. Então é importante saber o que é humildade, se você quiser usar esse antídoto para ir se desfazendo da sua casca. Humildade, na origem da palavra, tem a ver com ter os pés no chão, os pés na terra. Mas num sentido mais filosófico, podemos chamar assim, é muito mais parecido com igualdade. O que é humildade em palavras muito simples? Eu não sou melhor do que o outro e também não sou pior. Então, uma pessoa que se sente menos, ela não é humilde, ela não alcançou ainda esse patamar. Uma pessoa que se sente mais, também não. Nós só seremos humildes de verdade quando estivermos diante do príncipe e do miserável da mesma forma, sem se sentir mais, sem menos, olhando de igual para igual. Essas diferenças que habitam no mundo são diferenças transitórias, mas em essência somos todos iguais. Se você estiver olhando uma pessoa lá, morador de rua, caído no chão, mal cheiroso porque não toma banho há meses, você acha que na visão do pai, ele é menos que você? Ledo engano, não é. E aquela pessoa que está lá por cima da carne seca, famosa, rica, com todas as condições privilegiadas, que a gente conhece vários por aí, que aparecem na televisão todo dia, é melhor que em você alguma coisa? Não é. Ela pode ter diferenças transitórias, mas Anderson, e a sabedoria? Tem pessoas que são mais sábias, ela está nessa condição por causa da trajetória dela, mas lá dentro, a essência que ela é a mesma essência sua, é uma vela acesa, a diferença está na cúpula que reveste essa vela. A cúpula pode estar branquinha, límpida, cristalina, aí a luz transpassa. A cúpula pode estar suja, mas e a essência? E a vela acesa lá dentro? É igual em todos nós. É esse tipo de consciência que, ao despertar em nós, vai fazendo com que a gente eduque o nosso ego. Veja a importância da palavra, eduque, e não acabe com o ego inimigo que há dentro de você, não. É um processo educacional. Eu, como estou aqui num ambiente espírita, achei por bem fazer essa comparação. O ego é como se fosse um obsessor, mas não, ele não vem de fora, ele vem de dentro. E o obsessor, a gente faz o que com ele? Expulsa ele em nome de Jesus, manda ele lá para o quinto do não sei o quê? Não, a gente educa. De que forma? Com amor, com paciência, com tolerância e com respeito. E é assim que a gente vai fazendo a transição do nosso ego, que foi necessário durante todo o nosso processo de individualização, de nos percebermos como seres únicos, mas agora, em tempos de transição planetária, está na hora
de arregaçarmos um pouquinho mais a manga para fazer essa desconstrução. Porque se o ego é o obstáculo para o nosso progresso, ele é o obstáculo também para a transição planetária. Porque é o somatório das nossas consciências mais libertas e mais iluminadas que vai favorecer a ascensão do nosso planeta para o mundo de regeneração. Já está acontecendo, mas precisa da contribuição de cada um de nós. Não limitem e não subvalorizem a contribuição de cada um de vocês nesse processo. Somos todos uma célula. E uma célula saudável, ela contribui para o bem coletivo. Mas uma única célula doente pode imantar outra célula saudável, fazendo ela ficar doente, que vai gerando um processo de contágio, e isso vira uma doença. Estou falando do exemplo físico. Um câncer pode começar com uma única célula doente. Então, isso nos dá a real importância e magnitude da nossa condição como seres encarnados nesse planeta, nesse momento. Uma condição de responsabilidade, de nos trabalharmos antes de tudo. Antes de tudo. Aí que vem aquela história de Jesus, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Se amar é se autoconhecer. Aceitar suas limitações, mas trabalhar nesse processo de burilamento, de transformação e de crescimento. Então, já entendemos que o ego não é inimigo, mas é a casca dura, que precisa ser transmutada. Fonte de todas as nossas mazelas, e aí especificamente no tema de hoje, fonte do nosso desrespeito com o outro, fonte da nossa impaciência e da nossa intolerância. E quando a gente quer realmente aprender algo novo, Anderson, eu achei bem pertinente esse tema do ego, eu quero aprender mais sobre isso, como é que eu faço? Estou lendo um livro, eu gosto de indicar livro, né? Para a gente estudar e aprender. Ele se chama Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus. Olha que espetáculo. Minha mãe que me deu. Obrigado, mamãe. Porque eu nem conhecia esse livro, ela me deu, achou que tinha a ver comigo, né? Mãe é mãe. E esse livro explica mais pormenorizadamente essa história do ego e como a gente pode fazer para transcendê-lo. E como é um autor espírita, o Alírio de Cerqueira Filho, ele traz passagens do Livro dos Espíritos, ele traz passagens das obras da Joana, ele traz passagens dos evangelhos e vai fazendo todo um link com a história do ego, na nossa condição de seres humanos em evolução e como fazer para transcender. Anderson, mas é um livro de psicoterapia. Isso é mais para psicólogo, é mais para terapeuta. Não, eu posso afirmar a vocês, é um livro de leitura simples e fácil, útil e maravilhoso para todos nós. Para os psicoterapeutas e psicólogos, aí eu digo que é absolutamente necessário, para ajudar ainda mais a embasar o nosso conhecimento sobre esse tema. Eu não sei se aqui tem em Macaé, mas minha mãe eu acho que comprou aqui. Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus. Dá o Google, que vai aparecer, se tem aqui em Macaé ou em outros lugares. Pela internet, com certeza, a gente consegue. O outro, que eu também gosto de recomendar muito, é um livro do Eckhart Tolle. Quase todo mundo já ouviu falar no Eckhart Tolle através daquele livro Poder do Agora. Mas nem é o Poder do Agora. É o segundo livro dele, O Despertar de uma Nova Consciência. Aquele livro ali é um compêndio sobre o ego, suas dinâmicas e como ele funciona. Ou seja, tudo a ver com o autoconhecimento, para que a gente possa ter ferramentas verdadeiras para fazer uma reforma íntima ativa. Muito se fala de reforma íntima na casa espírita, mas eu sinto um pouco mais de necessidade dessa abordagem psicológica, porque às vezes a gente fica querendo se reformar, mas não sabe como. Precisa de uma orientação, precisa de um entendimento para saber olhar para dentro com uma lanterna na mão, com uma lanterna que nos guie, para que a gente possa olhar os nossos padrões e trabalhar nessa desconstrução. E, claro, recorrendo sempre
ao nosso professor maior, que é o dono da ciência da iluminação, da ciência da transcendência, porque Jesus já se iluminou, Jesus já é o Espírito puro, ele já percorreu o caminho que estamos percorrendo. Então, ele está à nossa frente como um farol. Um dia eu estava tomando um passe, lá na casa que eu frequento no Rio de Janeiro, que é a FEAP, Fraternidade, Espírito, Amor e Paz. Foi a primeira vez que eu tomei o passe lá. É claro que lá mesmo eu fiquei, né, porque esse desdobramento que eu tive na hora do passe, essa visão, foi uma visão muito linda. Estou lá de olhinho fechado, recebendo o passe, eu vi uma imagem de uma estrada com várias ramificações e bifurcações, e Jesus estava em pé na estrada. Uma cena realmente bem marcante para mim. E eu estava caminhando nessa estrada, tipo um pouquinho perdido, sem saber para onde eu ia. E Jesus falando, ó, vem por aqui, vai por ali, sabe quando alguém te dá uma informação? Vai por ali, vira aquela rua e depois segue reto toda a vida. Para mim isso teve um significado, não vou compartilhar aqui agora para não tomar o nosso tempo, mas Jesus é esse. Além de ser o consolo maior, aquele amor que te abraça nos momentos de maiores aflições, ele também é o guia, modelo e guia, que te mostra o caminho, mas para isso você precisa estar em sintonia, para isso você tem que buscar o Mestre, para isso você tem que ter intimidade com Jesus, para que a fala dele não seja mais uma palavra solta ao vento, para que a fala dele ecoe dentro do seu coração. E qual é a fala dele que me ocorre agora? Depois de toda essa fala psicológica do ego. Vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados pelas dores do ego, e eu vos aliviarei. Ele não falou essa parte pelas dores do ego, não, eu meio que fiz um enxerto, assim, com muita humildade, na fala de Jesus, para combinar com o nosso tema de hoje. Vinde a mim, eu vos aliviarei. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus não falou, vem aqui para mim, que eu vou te carregar no colo e está tudo tranquilo. Ele não falou isso. Ele falou que vai ter um jugo, que vai ter um fardo, que você vai precisar segurar, se quiser seguir pelo caminho dele. Mas ele falou que era um jugo suave, que era um jugo leve, que é o jugo do amor, que é o jugo da fraternidade e da humildade. Enquanto a gente quiser segurar o jugo do ego e todos os seus desdobramentos, é murro em ponta de faca, é bater a cabeça na parede. Quando você resolve, de verdade, do fundo do coração, com a sinceridade da sua alma, seguir pelo caminho de Jesus, aí você vai saber o que, vai saber fazer ou treinar aquilo que ele nos propôs. E o que ele nos propôs em termos de respeito, paciência e tolerância? Ele propôs assim, respeito, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que julgardes, também você será julgado. Isso é respeito na essência. Não julgar o teu irmão, porque ele de repente está num nível de consciência que ainda combina com aquilo que ele está fazendo. Ele pode estar fazendo uma coisa errada sim, mas se você entra numa de ser o algoz, aquele que tem o cajado do julgamento, você está fazendo algo pior do que ele, porque Jesus nos alertou. Você que está falando do argueiro no olho do teu irmão, mas você não está tirando a trave do seu. Que trave é essa? É a trave do orgulho que nos leva ao julgamento. Como é que pode, né? Que absurdo! Isso é inaceitável. Essas são as falas do ego. Como é que pode? Isso é um absurdo, inaceitável, surreal, esse comportamento. Quem somos nós para julgar? Somos espíritas, sabemos que viemos de uma longa trajetória. Esse comportamento que você está julgando, você pode ter feito muito pior, há uma vidinha só atrás. É por isso que Jesus falou, tira primeiro a trave do teu olho, meu irmão.
antes de julgar. Quando Jesus falou assim, se o teu adversário vier pedindo a tua capa, o que ele falou? Sai no tapa com ele e não deixa ele pegar a sua capa? O que Jesus falou nessa hora? Dá também a sua túnica. Se ele pedir a sua capa, dá a túnica também. E se ele pedir para caminhar 1 milha, caminha 2 do lado dele. Mas para isso a gente tem que estar muito humilde. Para isso a gente tem que ter entendido de verdade a mensagem de Jesus no nosso coração. Porque a hora mais difícil de respeitar é quando você é desrespeitado. E eu vou dizer isso aqui, de coração aberto para todos vocês. Todos nós, em algum momento ali fora, vamos ser desrespeitados. Seja no trânsito, seja dentro de casa, seja com um amigo, seja com um colega de trabalho, seja nas redes sociais. Mas se você estiver realmente querendo seguir o Mestre e dar esse passo, você vai respirar fundo e vai dizer assim, meu Deus, por favor, me dê o equilíbrio necessário para eu não revidar, para eu não cair nessa frequência, para eu não responder à ofensa da mesma forma. E aí vai vir uma luz sobre você, vai acalmar o seu coração, vai deixar você mais brando e mais pacífico, porque bem-aventurado os mansos, porque os mansos herdarão a terra. Os mansos herdarão o mundo de regeneração. Os violentos, os agressivos, os egocêntricos, exageradamente, não vão combinar mais com o planeta do jeito que está se preparando. Então é hora da gente ser um pouco mais ativo e intenso na nossa transformação. Ah, mas a gente tem a eternidade. Tenho certeza que a gente não quer sair desse plano que a gente está e dar um passo para trás, para um planeta inferior à Terra ou igual à Terra, enquanto a Terra está indo justamente no rumo da regeneração. Então, já falei da história da outra face, e vou ficar aqui, já me preparando para despedir de vocês, lembrando o que uma professora minha me ensinou sobre a palavra respeito. Respeito vem do latim respectare. E re é um prefixo, né? Quando você fala recriar, é criar de novo. O prefixo re, ele remete a fazer novamente. Respectare. Expectare vem de espectador, aquele que observa. Então, respectare é observar de novo. Não é? Olha que bonito o significado. Respeito, no sentido etimológico da palavra, significa olhar de novo. O que isso significa filosoficamente? Para embasar o sentido de respeito, é olhar de novo pelo ponto de vista do seu irmão, daquele cuja diferença é muito, cuja opinião é muito diferente da sua. Se você olhar só pelo seu viés, você vai querer brigar, você vai querer ter razão, você vai querer vencer a luta, seja com seu colega, com seu filho, com a sua esposa. Se você se predispuser a olhar de novo, e esse é um exercício desafiador, trabalhoso, vai pedir muito de você, mas vale muito a pena. E aí quando você consegue olhar pelo ponto de vista do seu irmão, da sua irmã, do seu parceiro de caminhada, você vai falar assim, agora eu entendo o seu jeito de pensar. E quer saber? Continuo não concordando, mas agora eu te respeito, porque respeitar não é concordar, respeitar não é ter a mesma opinião, respeitar é compreender
que o outro pode ter um pensamento diferente do seu, porque ele vem de uma história diferente da sua, ele teve outros pais, ele teve outra escola, ele passou por experiências infinitas que você desconhece, e isso formou o que a gente chama de modelo mental, um jeito particular de pensar. Então, não importa quem seja, se eu estiver na frente de um cara, um cidadão, que acredita que explodir o corpo dele com uma bomba e matar centenas de pessoas inocentes, eu posso respeitar essa pessoa? Claro que posso, porque ele foi treinado para pensar nisso, ele acredita nisso com o fundo da alma dele, ele acredita que ele está fazendo um bem para Deus, que ele está exterminando os infiéis da terra, e lá no céu ele vai encontrar 10 virgens. É a crença dele, é o que ele aprendeu. Mas olha o exemplo que eu fui buscar. Tudo bem que o meu trabalho me ajuda muito nisso, porque um dia sentou um cidadão na minha frente que agride mulheres. E isso é uma das coisas que mais me incomodam, no sentido de doer no meu coração. E naquele momento, eu tive que olhar a alma dele, a essência dele, porque o que ele estava fazendo não vinha da essência dele, vinha de um ego sofrido, que apanhou muito na infância, que viu o pai alcoólatra bater na própria mãe. Então, ele infelizmente guardou essa experiência de uma forma traumática, e o que ele fazia de forma muito inconsciente era querer colocar aquela raiva para fora, de alguma maneira, e a gente foi desconstruindo essa casca, até que ele mesmo entendeu o motivo da dor e o caminho alternativo que ele poderia seguir. Então, meus irmãos, é para ratificar que é possível respeitar a todos, por mais diferentes que eles possam ser de nós, por mais diferentes que eles possam expressar as suas opiniões. E no momento que a gente conseguir fazer isso, a gente está se harmonizando com a proposta do Cristo de luz. E é isso que ele espera de cada um de nós. Que a paz de Jesus esteja conosco e vá conosco para os nossos lares, abençoando as nossas famílias e abençoando todas as nossas relações, porque é através das nossas relações que vamos conseguir fraternalmente mudar o nível de vibração e da consciência desse planeta. Que Jesus nos ampare hoje e sempre nessa caminhada. Assim seja.